Ao final, Estados Unidos é um império em declínio, em decadência, ou é uma força geopolítica que está se reorganizando na região e que, de alguma maneira, está reafirmando seu poder hegemônico na América Latina? É uma pergunta. Nós tínhamos uma divisão, inclusive, no debate dentro da academia, de autores e colegas que diziam não, é apenas uma crise que nada impede que Estados Unidos se recupere e se reorganize. De fato, existe toda uma reorganização da estratégia militar, econômica, etc., na região, na América Latina, por parte dos Estados Unidos. Outros dizíamos não, todo indica que Estados Unidos tem um declínio econômico que está impactando a sua capacidade de ingerência política, diplomática, em todos os âmbitos, e por isso que utilizam o instrumento militar e a militarização dos territórios como, digamos, mostra justamente desse declínio econômico, né? Na medida em que a dominação econômica não tem mais o sustento, até pela crise econômica crescente dos Estados Unidos, na medida em que os instrumentos de dominação política ficam mais fracos, a dimensão militar toma mais força, né? E um pouco o que a gente tem visto desde 2001, 2002, com a invasão ao Meio Oriente e as guerras que se abrem, é um pouco o fortalecimento desse instrumento militar como instrumento principal de dominação, mas mostrando essa fraqueza nos outros âmbitos da hegemonia. Eu acho que os autores nos colocam a seguinte resposta, né, na minha leitura. Na verdade, são as duas coisas, né? De um lado, esse debilitamento, essa decadência da dimensão da condução geopolítica dos Estados Unidos, mas, de outro lado, é uma força que se reorganiza, né? E eu gostaria de colocar algumas ponderações a isso que me pareceu ser uma conclusão que conduz, de alguma maneira, a análise do livro. Eu colocaria, talvez, que existe toda uma tentativa dos Estados Unidos, nesse momento, estamos falando, inclusive, nesse momento pós-crise Covid-19, imaginando como é que vai ser o cenário prospectivo pós-Covid-19. Eu diria que é uma grande tentativa dos Estados Unidos de reorganizar seus interesses estratégicos no mundo e na América Latina. Mas por que eu uso a palavra tentativa? Porque a crise econômica dos Estados Unidos só tem se aprofundado. Os dados mostram que a crise sanitária que se inicia com Covid-19, mas que vai impactar todos os âmbitos da vida social, econômica, política, cultural dos países, tem tido um impacto muito maior nos países de Ocidente, Europa e Estados Unidos, do que nos países emergentes, as potências emergentes, inclusive asiáticas, por exemplo, né? Então, Estados Unidos, em primeiro lugar, ficou profundamente desmoralizado pela condução desastrosa que teve da crise sanitária, né? É o país do mundo com o maior número de óbitos, mais de 600 mil vidas perdidas, em comparação à China, que não chega a 5 mil óbitos ao longo de toda a pandemia, né? Com uma população 6, 7 vezes maior que a dos Estados Unidos, né? Estados Unidos mostrou a sua incapacidade de conduzir um processo planetário nessa situação de crise, não só pela desastrosa política interna, mas pela política externa. Vamos lembrar que a gestão Trump retirou os Estados Unidos da OMS no momento em que a humanidade passava pela maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Isso foi uma derrota diplomática, uma derrota política e uma derrota moral dos Estados Unidos na sua condição de país hegemônico, né? E um outro elemento que eu gostaria de chamar a atenção é que, se Estados Unidos já viveu uma crise econômica muito grande e um declínio econômico prévio ao Covid-19, esse declínio econômico se faz mais evidente justamente pelas consequências do impacto que teve a crise Covid-19 nessa economia. Não só pelas baixíssimas taxas de crescimento que vai ter, ou recuperação econômica que os Estados Unidos vai ter nos próximos anos, 2021 e 2022, comparadas às asiáticas muito superiores, China e Índia, mas também pela gigantesca dívida externa
que Estados Unidos já tinha antes e que aprofundou-se com essa crise Covid-19. Só para dar uma ideia a vocês, até 2019, dezembro de 2019, Estados Unidos representava a 13ª maior dívida pública do planeta. E o Fundo Monetário Internacional nunca reclama de disciplina fiscal para os Estados Unidos, reclama de disciplina fiscal e que ninguém pode gastar mais do que tem para os países da América Latina, para a África, né? Mas as maiores dívidas estão nos países do Ocidente, vamos ver Japão, o próprio Estados Unidos, né? Mas o interessante é que passa do 13º lugar em 2019 para o 9º lugar em 2021, né? Se a dívida representava 105% do produto interno bruto em 2019 dos Estados Unidos, em 2021 a projeção é que represente 135% do PIB. Então, quer dizer, um país cuja economia está muito fragilizada. E quem são os credores dessa dívida? Em primeiro lugar, o Japão e em segundo lugar, a China. Então, vejam vocês quais são as bases econômicas dessa chamada guerra comercial entre China e Estados Unidos. Eu não concordo muito com o termo, né? Para mim é uma disputa hegemônica que está chegando a um encaminhamento. A China se consolida como a economia mais dinâmica do mundo, pós-Covid-19. A única economia que cresceu em 2020, em plena pandemia, foi a chinesa, no mundo. O PIB chinês cresceu 2%. Todo mundo teve uma queda do PIB. Inclusive a Europa, 9%, Estados Unidos, 5%, 6%, quer dizer. E a recuperação econômica vai ter como motor dois países asiáticos. Em primeiro lugar, a China e em segundo lugar, a Índia, né? Em grande medida porque a China conseguiu controlar a crise sanitária muito antes que outros países do mundo, da Europa e dos Estados Unidos. Então, eu diria assim, Estados Unidos está tentando se reorganizar, mas com muitas dificuldades econômicas, com uma crise econômica muito forte, com as taxas de desemprego sem precedentes desde após a Segunda Guerra Mundial, em uma desvantagem muito grande em relação às economias asiáticas, principalmente a chinesa. E em relação à América Latina, é interessante, porque o discurso dos Estados Unidos é cada vez mais ideológico e com menos base na realidade econômica. Porque, olha, desde 2008 está muito claro que a China se converte no principal parceiro comercial de praticamente todas as economias da região. E isso se aprofunda com a crise Covid-19, essa relação entre os países da América Latina e a China, a relação econômica. E tende, inclusive, a ser uma relação com um potencial estratégico. Porque, veja, essa nova rota da seda que a China propõe em 2013, 2014 tinha 21 membros, hoje em dia tem 138 países membros e 18 deles são latino-americanos. Então, quer dizer, Estados Unidos pode dizer o que ele quiser, inclusive vamos ver as ameaças que Trump fazia aos vários países da América Latina, mas, na verdade, não existe uma base material para essas ameaças. Não existe uma capacidade econômica de retribuição a seus aliados na América Latina. O governo brasileiro se submeteu à gestão Trump, se submeteu à política externa dos Estados Unidos, e eu me pergunto o que teve em troca. Se você vê desde o ponto de vista da negociação política, os Estados Unidos não têm nenhuma condição de, digamos, responder economicamente a essa adesão sem nenhum tipo de ressalvas, né?